Boa noite, graças a Deus, mais um domingo reunidos para adorar ao Senhor. Isso é uma bênção porque até a volta de Jesus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela se reúne para testemunhar dessa tão grande salvação e da nossa esperança. Estamos estudando nos domingos à noite um capítulo muito especial da primeira epístola aos Coríntios, que com certeza depois destes domingos, os irmãos não vão mais esquecer que 1 Coríntios 15 trata sobre a ressurreição. Se você percebeu, os cânticos hoje foram voltados exatamente para esse momento futuro. A ressurreição, ela vai se consumar nos últimos dias. E esse é o tema que nós observaremos hoje. A ressurreição, ela vai se consumar nos últimos dias. Por que se consumar? Porque nós já ressuscitamos com Cristo. Morremos com Cristo para os pecados e para o mundo. Cantamos hoje, para o mundo eu morri. Isso é muito forte. Significa que nada nesse mundo é mais importante para mim do que o Senhor Jesus Cristo, do que o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo deste mundo tem que estar em segundo lugar, ou terceiro ou quarto, depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, depois do Senhor Jesus Cristo. Morremos para o mundo e nascemos de novo para uma nova vida, que é exatamente o momento da conversão, arrependimento de pecados e fé em Jesus. Só que, infelizmente, ainda somos pecadores. E vivemos em uma certa frustração, porque queremos obedecer e nos dedicar mais a Deus, mas o nosso pecado nos impede, e essa é uma luta constante da vida do crente até a volta do Senhor Jesus Cristo. E neste capítulo 15, nós vamos observar hoje do verso 21 a 28, que a ressurreição ela se consumará nos últimos dias. Vamos ler nesses versículos que o evangelho de Jesus é um evangelho que aponta para o futuro. A nossa esperança, plena felicidade, é no futuro, embora tenhamos muitas bênçãos nos dias presentes. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, vamos começar a ler a partir do verso 20. Diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, nesse texto, nós observamos o relato da consumação do plano de Deus com a nossa ressurreição. Esse texto fala muito até sobre política. É aqui que o Senhor será vitorioso sobre todas as nações incrédulas do planeta Terra. E isso haverá de acontecer um dia. O Senhor Jesus Cristo reinará e conquistará tudo para entregar a Deus Pai. E então só o reino de Deus existirá nesta terra. A ressurreição se consumará nos últimos dias. E a pergunta que você deve fazer é: eu vou participar desta ressurreição? Eu estarei neste reino de Deus no futuro? Será que realmente vai ser desta forma? Mas antes de continuar, lembre-se do verso 58.
Porque tudo isso que nós estamos estudando tem um entendimento futuro, mas tem uma aplicabilidade para hoje. Olha o verso 58, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, esse portanto é uma consequência lógica. Visto que nós vamos ressuscitar, participaremos deste reino de Deus nos últimos dias, por conta de tudo isso, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Firmes, inabaláveis, sempre abundantes. Como ser um crente assim? Entendendo essa tão maravilhosa ressurreição. Pela manhã estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Vimos que Paulo passou 2 anos preso em Cesareia. Antes foi espancado, maltratado inúmeras vezes. E depois da prisão de Cesareia foi a Roma e está no navio prestes a naufragar. E por que ele faz tudo isso? E por que ele se dedica a todas estas coisas? Porque ele entende que a ressurreição é a coisa mais importante da sua vida. Ele vai ressuscitar. Então, Paulo ele é muito inteligente. Ele está usando todo o seu ser para servir a Deus. E isso implica maturidade, força, coragem e inteligência. Porque ele entende que esse tempo aqui em que a gente vive, embora seja agradável, gostoso, com familiares e amigos, esse tempo vai passar. E o que vai perdurar é a eternidade com o Senhor. Lá sim, a vida vai ser plena e maravilhosa para aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. Enquanto não chega, o que é que eu devo fazer hoje? Enquanto não chega a ressurreição, o que é que eu devo fazer hoje? Ser firme, inabalável e sempre abundantes na obra do Senhor. O que faz um crente ser assim é crer nestas verdades. A fé de que nós vamos ressuscitar e estar com Deus por toda a eternidade é o motor, é a energia que me leva a ser firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor. Se não for isso, nada mais vai motivar o crente em Jesus a servir a Deus. Não tem outra coisa. Não é programação de igreja, não é retiro, não é comunhão, não é essas coisas não. É a ressurreição que o Senhor Jesus conquistou para nós. A ressurreição se consumará nos últimos dias. E nós vamos ver 3 aspectos sobre a ressurreição e sua consumação. O primeiro aspecto é que a ressurreição é certa nos últimos dias. Isso certamente ocorrerá. Nós haveremos de ressuscitar. Nós passaremos pela morte, alguns talvez não, vamos explicar por quê, mas ressuscitaremos com corpos glorificados, à semelhança de Jesus. Foi isso que Jesus conquistou na cruz para nós e vamos poder viver eternamente com Deus. No verso 20, Paulo deixa isso muito claro. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. É importante destacar esse verso 20, porque nos versos anteriores nós observamos algumas conjecturas de Paulo. Paulo estava tentando provar para os de Corinto, alguns não criam na ressurreição, de que Jesus realmente ressuscitou. Mas se por acaso, hipoteticamente falando, Jesus não tivesse ressuscitado, Paulo chegou a algumas conclusões. Se Jesus não ressuscitou, a vida não tem sentido, a fé não tem sentido. Se Jesus não ressuscitou, não tem perdão de pecados, não tem vida eterna. Se Jesus não ressuscitou, não há esperança, não há felicidade. Você percebe que os valores que Paulo coloca para uma vida sólida, alegre, feliz, está na eternidade? Quando a sua vida, sua confiança, sua esperança, sua felicidade está posta em Jesus Cristo, o que ele conquistou na cruz e na vida eterna, hoje você vive mais tranquilo. Por quê? Porque você tem certeza para onde você vai. Você sabe o que vai acontecer com você. Você sabe que você viverá eternamente com o Senhor num momento extremamente maravilhoso e de plena realização. Então, quando Paulo termina essas conjecturas, ele diz no verso 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro
de uma nova humanidade que ressuscitará. Ele foi o primeiro. Assim como Jesus ressuscitou, uma outra humanidade dos salvos em Cristo vai ressuscitar também. E é interessante que haverá a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, os crentes do Antigo Testamento, haverá a ressurreição dos crentes da igreja, haverá a ressurreição dos santos da tribulação, que ainda vão morrer lá na perseguição dos 7 anos de tribulação, a última semana da profecia das 70 semanas de Daniel. Então haverão várias ressurreições, todas elas dos crentes em Jesus, em todas as épocas. Isso certamente vai acontecer. O fato de Cristo Jesus ter ressuscitado é comprovado naquela época, foi muito mais claro ainda, porque algumas pessoas que viram Jesus andando por Jerusalém, mesmo depois da sua crucificação, eles estavam vivos e podiam ser consultados. E não eram 1, 2, 3 pessoas, eram mais de 500 pessoas, e muitas delas estavam vivas. Então não tinha como pegar a mentira que as autoridades judaicas estavam colocando de que o corpo de Jesus foi roubado e de que Jesus não havia de fato ressuscitado. Olha então, 1 Coríntios 15, 21. Aqui nós vamos ver a dinâmica da ressurreição. Como a dinâmica da ressurreição anula a dinâmica do pecado. Olha 1 Coríntios 15, 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então essa é uma lógica muito simples. E essa é uma lógica que afirma uma doutrina chamada o princípio federativo da raça. Por que que todo ser humano é pecador? Por que que todo ser humano morre e vai morrer? Por causa de Adão. Adão, teoricamente, digamos, ou hipoteticamente falando, não era para morrer. Mas, como ele escolheu o pecado, a morte entrou no mundo e ele veio a morrer. E os seus descendentes herdaram o pecado. Por quê? Porque Adão, o primeiro homem, é o pai da raça. E toda a raça humana foi corrompida pelo pecado do seu representante, a gente chama um representante federativo, porque toda a raça humana foi contaminada pelo pecado. Então veio o segundo Adão, o outro homem, aquele que livra o homem da condenação e da escravidão do pecado, o Senhor Jesus Cristo. Assim como por Adão entrou a morte, por Jesus entra a vida. Então a morte não é algo natural, embora no nosso contexto de mundo corrompido pelo pecado, a gente entende que a morte é natural, porque todo ser humano morre. Mas no plano do Senhor, originalmente falando, antes da entrada do pecado, não era para a humanidade morrer. Mas o pecado entrou, a morte entrou também. Então Jesus é aquele ser humano, que também é Deus, que vai criar uma nova humanidade. Tudo que nós estamos vendo, desde Adão até os dias de hoje e até a volta de Cristo, é o plano de Deus para criar uma nova humanidade. Só que uma humanidade sem pecado, no futuro, uma humanidade com corpos glorificados à semelhança do seu representante, Jesus Cristo. E essa é a nossa tão grande salvação. Quando uma pessoa crê em Jesus hoje, ela nem sabe talvez de tudo isso, mas ela já é salva, ela já está salva pelo sangue de Cristo, e ela terá essa salvação completa e consumada no dia da sua ressurreição. E é isso que nós estamos aguardando. E é exatamente isso que esse texto está falando para nós. Mas essa verdade do princípio federativo não está só aqui. Paulo desenvolveu isso na Epístola aos Romanos. Vamos observar lá em Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5, 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então perceba, por causa de Adão, a morte entrou no mundo. Por causa de Adão, a morte entrou, porque o pecado entrou no mundo. E por isso que todos são pecadores, e por isso que todos morrem.
A morte é uma consequência direta dos nossos pecados. Não quer dizer que você cometeu um pecado hoje e vai morrer por causa do pecado. Não. Mas por sermos pecadores, termos a natureza do pecado, vamos enfrentar a morte. E aqui a morte, pensando na morte física, mas não esqueça, não é só a morte física, existe uma morte, separação de Deus. Aqueles que não creem em Jesus estão separados de Deus, são inimigos de Deus, além de ter a morte eterna, que é a condenação no inferno. Ainda em Romanos 5, verso 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Aqui a morte reinou de Adão a Moisés. Por que Paulo está dizendo isso? Porque dentro da epístola aos Romanos, Paulo ele está lutando contra uma salvação por obras da lei de Moisés. E então ele está dizendo, todos são pecadores. A morte existe de Adão até Moisés. Então todos continuam sendo pecadores. A lei não vai resolver esse problema. A lei de Moisés, como os mandamentos da palavra de Deus, tem uma função: mostrar que nós somos pecadores. Mesmo que você, crente em Jesus, seja obediente a tudo que a Bíblia diz para você fazer, você ainda não vai conseguir. Você não vai conseguir. E você vai chegar num ponto em que você vai reconhecer o quanto você é pecador. Essa é uma dinâmica espiritual que nos ajuda a depender da graça de Deus. Eu quero ser um crente obediente. E eu vou lutar para isso. E todos nós devemos lutar para sermos crentes obedientes. Mas vamos concluir que não conseguimos. Eu sempre erro aqui, eu erro ali, mesmo que ninguém veja, mas eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, eu sei que eu não cumpri tudo que eu deveria cumprir. A lei, os mandamentos mostram o quanto eu sou pecador. E é isso que Paulo está dizendo. E Adão, ele foi esse que trouxe o pecado ao mundo, consequentemente a morte. Olha o verso 15, Romanos 5,15. Todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, a ofensa de Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, a morte reina até hoje. Com a chegada do Senhor Jesus Cristo, passou a reinar a vida. Aqueles que creram em Jesus nascem de novo, espiritualmente. O espírito já foi regenerado. Então, nós temos uma natureza pecaminosa e uma nova natureza. Todo crente é assim. Todo crente em Jesus é assim. Por isso que existe a luta contra o pecado. Aqueles que não creram em Jesus não têm esta nova natureza, não nasceram de novo. Eles não lutam contra o pecado, eles se entregam ao pecado. O crente está sempre nessa luta. Por quê? Porque tem um novo espírito. Já ressuscitaram em espírito. Morreram para o mundo, ressuscitaram para o Senhor Jesus Cristo. E é isso também que Paulo está ensinando aqui em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 20 em diante. Olha agora o verso 23. 1 Coríntios 15, 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Houve outras ressurreições, claro, mas não ressurreições daquelas que viverão por toda a eternidade. Lázaro ressuscitou, por exemplo, mas morreu novamente. Jesus foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorioso e subiu aos céus. Está sentado à destra do Pai. Um dia nós vamos para o céu, sim, morte física, mas um dia o céu vai descer na terra. Isso é que é incrível.
E o reino de Deus vai estar plenamente instalado nesse mundo. Hoje, a Igreja de Jesus Cristo, espalhada pelo mundo, nas várias denominações que ela recebe, nos vários nomes que ela recebe, esta igreja verdadeira, que adora o Senhor Jesus Cristo, está pregando este evangelho. Porque este é o tempo da salvação, esse é o tempo do arrependimento de pecados. Esse arrependimento de pecados começou na velha aliança com Israel e continua hoje na obra da igreja. Por isso que os missionários são enviados, por isso que as igrejas pregam o evangelho, por isso que os crentes chamam os pecadores ao arrependimento, porque vai ter um dia que o céu desce para a terra. A Jerusalém é excelsa, ela vai ser plantada aqui. Mas só os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro estarão nessa eternidade maravilhosa com Deus, nesta terra, regenerada, transformada, e os crentes em Jesus com corpos glorificados. Não seremos fantasmas, não são almas vagando, não é assim. É uma nova sociedade, é uma nova humanidade, plena, perfeita, no seu ápice, por toda a eternidade. Essa é a salvação completa que Jesus conquistou na cruz para nós pecadores perdidos. Quando Jesus vier, então nós estaremos nesta ressurreição. A ressurreição, ela é certa. Interessante também que mais à frente, Paulo desenvolve um texto que fala do arrebatamento da igreja. Literalmente, o rapto da igreja. Lá em 1 Tessalonicenses 4,16, é o texto mais claro do Novo Testamento sobre o arrebatamento da igreja. Olha o que diz lá, 1 Tessalonicenses 4,16, e veja o que esse texto tem a ver com a nossa ressurreição. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Jesus, ele vai descer dos céus. Mas se você ler esse texto com atenção, Jesus não pisa na terra. A segunda vinda de Jesus, ela é dividida em duas etapas. Esta é a primeira. Jesus fica nos céus. Olha o que acontece. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. A palavra arrebatado aqui, a gente não usa frequentemente, mas porque na nossa língua, a palavra correta, ela tem um sentido negativo. A igreja ela vai ser raptada. Essa é a palavra certa. Raptada. Só que o rapto é um negócio meio negativo, né? Você rapta uma pessoa com uma coisa criminosa, né? Então se colocou como arrebatado. Mas literalmente nós seremos raptados por Jesus e vamos ser transformados nos ares. Seu corpo vai ser transformado. E quando Jesus vier, nesta primeira etapa, nas nuvens, que pode ser hoje, por exemplo, nós seremos levados aos ares e o corpo será transformado. E você receberá esse corpo glorioso como o de Jesus ressurreto. Olha que visão incrível! E diz mais, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Esse é o nosso consolo. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa felicidade. Porque se você observar bem, nesta terra, na sociedade em que vivemos, sempre tem dificuldades e problemas, insatisfações. Mesmo que você tenha muitas bênçãos e realizações, sempre está faltando algo. Não sei se você percebe isso. As coisas não estão plenas, as coisas não estão completas. O que está faltando? Quando você pensa que chega num objetivo e aquilo vai trazer felicidade, você percebe que não. Como pode, né? Por quê? Porque é isso mesmo. Somos corrompidos pelo pecado, mesmo salvos em Jesus. Temos muitas bênçãos, mas ainda assim o pecado está em nós. A natureza do pecado é terrível. Ou seja, só Deus pode preencher. Até os crentes, lavados pelo sangue de Jesus, eles têm tido dificuldade de ter satisfação.
porque eles têm buscado satisfação nas coisas desta terra. A satisfação é com Deus. O consolo é de que Jesus virá e nos céus vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo. Nós, a igreja, os que já morreram, vão ressuscitar. Lembrando, os que já morreram em Cristo não estão mortos, mas vivos com o Senhor em espírito, aguardando esta ressurreição. E os vivos se encontrarão com o Senhor nos ares. Nesse texto, Jesus não pisa na terra. Jesus rapta a sua igreja. Lá em Zacarias 14, não vamos observar hoje, depois você pode ler, diz que o Senhor vai pisar na terra, vai pisar no Monte das Oliveiras, e o monte vai se partir ao meio. Aí sim, Jesus ele vai ser aquele Jesus de Apocalipse capítulo 1. Né? O Senhor, o Cordeiro, mas com todo o poder para conquistar a terra e plantar o reino de Deus aqui definitivamente. A ressurreição é certa e se dará nos últimos dias. Somente os crentes em Jesus participarão desta ressurreição. Um segundo aspecto do nosso texto é que a ressurreição ocorrerá na consumação do reino de Deus. A ressurreição acontecerá junto com o reino de Deus que vai se completar. O que é o reino de Deus? Hoje, a expressão do reino de Deus na terra se chama igreja. Ah, é só a igreja Batista Manancial? Não. É a igreja verdadeira. E o que é que quer dizer igreja verdadeira? Todos os convertidos no Senhor Jesus Cristo espalhados pelo planeta Terra. Existem crentes no planeta que a gente nem sabe que existem. Né? Existem países onde os crentes se reúnem escondidos porque é proibido eles prestarem culto público como nós prestamos aqui. Então eles se reúnem nas casas, escondidos ali, adorando o Senhor nosso Deus, proclamando o Evangelho, esperando a vinda do Messias e testemunhando dessa tão grande ressurreição. Então, o reino de Deus hoje se expressa através da igreja. Mas não significa que a igreja é o reino de Deus. O reino de Deus ainda vai se consumar. Na velha aliança, a expressão do reino de Deus era Israel, uma expressão ainda muito nas sombras, não era muito completa, como a igreja também não é uma expressão completa do reino de Deus. Até porque o reino de Deus contempla os anjos também, não é verdade? E todos aqueles seres celestiais que estão ao redor do trono do Senhor em adoração. A ressurreição ocorrerá na consumação do reino de Deus. Vejamos aqui como Paulo fala da ressurreição, desta consumação e do reino de Deus. 1 Coríntios 15, 24, nós lemos assim: E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. A ressurreição vai acontecer. Ela vai se dar, ela vai ocorrer no fim, no momento em que o Senhor Jesus Cristo destruir todo governo de pecado, todo governo ímpio, toda instituição, governo, movimento, sociedade que é contra Deus. Isso vai acontecer. E não é a igreja que vai fazer isso. O Senhor Jesus Cristo vai destruir. É certo que lá em Apocalipse, a gente entende que a igreja, em Apocalipse 19, volta com o Senhor Jesus Cristo para esta grande batalha contra as hostes do anticristo ali. No entanto, é Jesus quem vai conduzir todo este processo. Então, todo principado, potestade e poder aqui não se refere somente aos demônios, mas se refere também aos poderes desta terra. Quantos governos, nações e países hoje temem e adoram ao Senhor? Praticamente nenhuma, né? Aí você pode achar isso estranho o que eu estou dizendo. Mas séculos atrás, século XVIII para XIX, a gente sabia que, por exemplo, a Inglaterra, ela tinha uma verba mensal para investir nos missionários. Um governo. Interessante isso, né? A Holanda era um país protestante. A Holanda era um país onde a palavra de Deus era muito difundida, como também na América do Norte, algumas décadas atrás.
Só que isso está se acabando, praticamente se acabou. Com o processo de secularização, Deus saiu dos governos. O que é que a gente quer dizer com Deus saiu dos governos? É que os governantes não querem mais saber de Deus. Os governantes não creem mais no Senhor Jesus Cristo. Não existe mais o temor do Senhor. Não existe mais isso. Antigamente, até existia em algumas nações. Hoje, você não vê mais. Pelo contrário, essas nações que se diziam protestantes, ligadas à Bíblia Sagrada, hoje são nações libertinas, completamente rendidas aos pecados da imoralidade e de coisas terríveis. Abandonaram completamente a sua herança, que era ligada à Bíblia Sagrada. Isso num processo de secularização ao longo dos séculos. Jesus, quando vier, ele vai destruir todos esses governos. Se fosse hoje, Jesus ia destruir todos esses governos, todos estes soberanos, ia lançá-los no inferno, ia plantar o reino de Deus aqui na terra. Por quê? Porque tudo é de Deus. O Senhor é todo-poderoso. Ele é o soberano. E ele ia entregar tudo isso a Deus. Ele ia entregar o reino ao Deus e Pai. Jesus ia fazer tudo isso e vai dizer para o Pai: está aqui, Pai, é tudo seu. Entende? Essa era a oferta de adoração de Jesus ao Deus Pai, dentro da Trindade Divina. E esse versículo 24, ele não é novo. Ele não aparece só aqui. Esse é o plano de Deus que sempre foi, desde a velha aliança. Lá no profeta Daniel, capítulo 7, verso 9, nós lemos basicamente isso que Paulo está falando aqui. Olha o que diz lá em Daniel, capítulo 7, verso 9. Nesse capítulo, Daniel, ele teve visões daqueles 4 animais terríveis. Cada animal e fera, esses monstros que ele viu, que surgiam do mar, eram nações poderosas, representavam nações poderosas, como a Babilônia, a Medopérsia, os gregos e os romanos, e até, posteriormente, ele profetiza sobre o anticristo que viria desta nação romana. Mas olha o que diz o verso 9, Daniel 7, verso 9, depois dessas visões dos 4 animais que simbolizam os reinos idólatras daquela época que iriam surgir em sequência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Esse é o trono de Deus. O ancião de dias é o nome que é dado ali a Deus Pai, o primeiro aqui da Trindade Divina. E ele estava no seu tribunal para julgar o quê? As nações idólatras da antiguidade. Mas certamente o Senhor há de julgar as nações idólatras que haverão de surgir e que existem hoje. Esses livros abertos é como se fosse a história desses povos que o Senhor vai provar e mostrar. Óbvio que são metáforas, Deus é todo poderoso, ele não precisa de livro para registrar nada, Deus sabe tudo. O Senhor tem conhecimento ilimitado, mas isso é para nós entendermos que o Senhor tem registrado a vida de todas as pessoas, de todas as nações, e que todos serão julgados pelo Senhor. Isso vai acontecer um dia. Olha então o verso 13. Eu estava olhando, veja, Daniel estava olhando, ele estava vendo, ele estava acordado vendo estas coisas. Deus revelou o que haveria de acontecer para ele. Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Você já viu nos evangelhos Jesus se chamar e outros chamarem Jesus de o Filho do Homem?
vem daqui? É o Messias? É o Salvador? Hoje Jesus veio, obviamente desde o dia que o Senhor Jesus veio à terra, morreu na cruz, ressuscitou, ele veio para salvar o pecador perdido. Esse relato das visões de Daniel é quando não tiver mais salvação para ninguém. Jesus vai dominar, reinar, ter a glória por toda a eternidade. E quem deu isso a Jesus foi o ancião de dias, Deus Pai, para que Jesus governasse por toda a eternidade. O que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios sobre a ressurreição, que se dará neste governo de Jesus no final dos tempos, já é profetizado desde o Antigo Testamento. Por isso que Jesus prega o quê? O evangelho do reino de Deus. A mensagem de Jesus nos evangelhos é o evangelho do reino de Deus, porque Jesus está pregando exatamente isso. Hoje é um tempo para salvação. Quando a gente fala hoje, falando desse período, desde Adão, do pecado de Adão, até o dia de hoje, olha quantos séculos da história da humanidade é o tempo da misericórdia de Deus. Ninguém vai poder dizer que Deus não teve misericórdia. Ninguém vai poder dizer que Deus não deu tempo para o pecador se arrepender. Ninguém vai poder dizer isso. Quantas igrejas pregam o evangelho hoje? Quanto do evangelho a gente vê na internet hoje, proclamando a mensagem de salvação? Quantos crentes estão pregando semanalmente, ou no ônibus, ou no hospital, ou no seu trabalho, ou na sua família, ou com um folheto, ou falando mesmo, ou com a sua vida? O evangelho está aí. E aquele que ainda não crê em Jesus, arrependa-se, porque quando Jesus vier, e isso está cada vez mais perto de acontecer, ele vai dominar sobre todos os reinos malignos do planeta hoje. Por isso que eu falei que o texto de hoje tem muito a ver com política. A nossa esperança não está na política do nosso país. Não se iluda. Não está. Não adianta. Não vai resolver. Está falido, está perdido. Até as nações de primeiro mundo também estão falidas, estão perdidas nos seus pecados. O governo perfeito e genuíno é o do Senhor Jesus Cristo, quando ele vier. Não estou dizendo que você deve ser um alienado, não estou dizendo isso. Estou dizendo para não colocar sua esperança nestas coisas. E então, olha o que diz o verso 18, Daniel 7,18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Os santos do Altíssimo são os crentes. Deus está dizendo ali para Daniel, olha, os santos do Altíssimo vão receber o reino, vão participar do reino de Deus. Quando? Na ressurreição, quando estiverem ressurretos. Olha Daniel capítulo 12, verso 2. Daniel 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Haverá uma ressurreição daqueles que vão sofrer no inferno, uma ressurreição, receber um corpo para o sofrimento eterno, e haverá uma ressurreição para uma vida eterna. Ressurreição para a morte eterna, ressurreição para a vida eterna. Daniel 12, verso 2, vou ler novamente. Muitos dos que dormem no pó da terra, dormir aqui não quer dizer que está cochilando, dormir aqui quer dizer que morreu. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Lá em João, a partir do capítulo 5, verso 25 em diante, Jesus fala essa mesma verdade. Isso vai acontecer, não tem como fugir desta realidade. Daniel profetizou essas verdades por volta do século VI a.C. Entre o século VI e o século V antes de Cristo. 1 Coríntios, século I depois de Cristo. Eles já tinham o entendimento da ressurreição. Esse ensino não é novo, mas nós devemos sempre resgatar para a nossa vida, porque devemos nos consolar com isto. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, é o que nos motiva a servir ao Senhor. É por isso que Paulo está lá no navio, prestes a naufragar e pronto para servir a Deus. Por quê? Por que ele entregou a vida dele? Um homem tão inteligente. Por quê? Para pregar o evangelho para quem não quer saber do evangelho. Porque as pessoas não querem saber do evangelho. A gente prega para pessoas que não querem saber do evangelho. Por que a gente faz isso? Porque Deus disse que nós temos que amar aqueles seres humanos que estão perdidos nos seus pecados
como outrora nós estávamos perdidos nos nossos pecados. Nós temos que amar essas pessoas porque elas estão condenadas a este inferno, a esta ressurreição de segunda categoria. Quando você lê lá em Apocalipse, capítulo 20, que é o texto que fala do milênio, quando você lê esse texto, você vai ler assim, sobre a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos crentes. É uma ressurreição primeira no sentido de qualidade. A segunda ressurreição, o texto não fala de segunda ressurreição, mas se tem uma primeira ressurreição, vai ter que ter uma outra ressurreição. É essa que Daniel está dizendo aqui. A ressurreição para a morte eterna. Parece uma contradição, não é? Mas a pessoa vai receber um corpo para sofrer por toda a eternidade. Se nós, crentes em Jesus, pela graça e misericórdia de Deus, receberemos um corpo glorificado para viver eternamente com Deus, um corpo que não se corrompe, que não envelhece, pleno de resistência e de cognição, como será o corpo daqueles que foram condenados porque escolheram as trevas, escolheram o pecado? Certamente vai ser um corpo para sofrer, um corpo terrível, um corpo de perdição e completa destruição. 1 Coríntios 15, 25, diz assim, voltando para 1 Coríntios 15, 25, nós lemos Daniel para mostrar que o que Paulo falou no verso 24 está lá no profeta Daniel e em outros profetas do Antigo Testamento. Para você perceber que essa verdade, ela é verdadeira mesmo. E isso vai acontecer. São as promessas do Antigo Testamento. Olha o verso 25, 1 Coríntios 15, 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. O Senhor Jesus Cristo, ele vai reinar e ele vai colocar os pés sobre o pescoço dos seus inimigos. Quando você vencia uma batalha contra outro povo e você era o rei, você, antes de matar o outro rei publicamente, você pisava no pescoço dele para mostrar que você venceu. E assim você matava aquele rei. Na antiguidade era assim. É o que o versículo está dizendo. Jesus vai pisar no pescoço de todos aqueles que escolheram viver nos seus pecados e escolheram as trevas e não dar glórias a Deus. É o que vai acontecer naquele dia futuro. E o último inimigo a ser destruído será a morte. Lá em Daniel 7, 22 também fala disso. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então vai ter um momento em que o ancião de dias fará justiça àqueles crentes que morreram por causa do nome do Senhor. E eles vão reinar com Cristo. Olha o verso 27, Daniel 7, 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, reinaremos com Cristo um dia. Jesus será o dono pleno deste mundo. Ele é hoje? Claro, Jesus é soberano sobre tudo. Mas o maligno, suas hostes, a sociedade de pecado ainda tem permissão de Deus de ter certo poder aqui nesta terra. Um dia, somente o Senhor, na sua plenitude, Pai, Filho e Espírito Santo, e todos aqueles comprados pelo sangue de Jesus, reinarão eternamente aqui, ressurretos. O Apocalipse de João, a revelação do Senhor Jesus Cristo, também registra quando o reino do mundo vai se tornar de Jesus. Esse texto é maravilhoso. Apocalipse 11, verso 15. Aqui está sendo dado o relato direto de quando o reino desse mundo será completamente entregue ao Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz lá Apocalipse 11, verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta. Lembrando, o livro de Apocalipse, a partir do capítulo 6 até o capítulo 19, ele é dividido em 3 tipos de juízos: selos, trombetas e taças. Quem vai executar esses juízos? O próprio Senhor Jesus Cristo. Ele abre os 7 selos. O 7º selo são as 7 trombetas. Aqui o anjo está tocando a 7ª trombeta.
O sétimo, ainda faltam os 7 cálices ou flagelos. O sétimo anjo tocou a trombeta. Houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Isso vai acontecer. E os céus estão louvando e adorando a Deus. Por quê? Porque o Senhor vai tomar o controle pleno. Hoje, não entendo por quê, pela graça e misericórdia de Deus, certamente Deus é glorificado nisso, mas como ser humano eu confesso que eu não entendo por que Deus permite que certos governantes e que os habitantes desse planeta estejam indo contra Deus, pecando contra Deus, blasfemando o nome de Deus, escolhendo as trevas, a imoralidade, a prostituição, os vícios. Tudo isso está acontecendo e o Senhor deixa. Hoje, Deus deixa. Não que Deus aprove, não que Deus goste, mas o Senhor deu liberdade ao pecador para escolher o seu pecado. E este pecador, obviamente, está sofrendo, mas é viciado no seu pecado e a humanidade está se destruindo. Então, quando você lê sobre guerras, permissões aí de abortos, vícios, drogas, governos controlados por traficantes, guerras injustas e coisas terríveis, insegurança, todo esse tipo de desgraça é fruto do pecado do ser humano. Nesse texto aqui, vai acontecer o dia em que o Senhor vai tomar o controle de tudo e vai dizer: chega, os que destroem a terra vão ser destruídos. E ele vai governar. E nos céus, os anjos, os anciãos, aqueles 4 seres viventes, eles estarão adorando a Deus, porque o Senhor vai definitivamente assumir o controle e não vai mais deixar as nações se corromperem nos seus pecados. Hoje, há uma pregação às igrejas, a expressão do reino de Deus, dizendo: arrependa-se. Esse é o nosso papel. O nosso papel não é essa guerra. O nosso papel é pregar, é ensinar. Arrependa-se. Arrependa-se do seu pecado. Deixe a sua má conduta. Creia no Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho. Essa é a nossa missão. Mas vai chegar esse dia em que o Senhor Jesus Cristo, ele vai plenamente tomar o governo de tudo. E aqueles que não querem se arrepender dos seus pecados serão destruídos, julgados e destruídos debaixo da ira do Cordeiro. Lá em Apocalipse 7, verso 9, depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Esse é o louvor dos salvos nos céus, que haverão de descer para a terra ressurretos, para viver o reino de Deus aqui na terra. Foi isso que Jesus pregou quando ele estava aqui na terra. Esse foi o reino de Deus que o Senhor Jesus pregou quando ele andou nesta terra e que os apóstolos também pregaram, e essa é a nossa missão. Chamar os pecadores ao arrependimento, porque um dia o Senhor vai tomar o controle de tudo. E o último inimigo a ser destruído, depois de todos esses relatos de Apocalipse, é para a gente entender que estes inimigos serão destruídos. Jesus vai pisar no pescoço deles. Mas o último é a morte. Apocalipse 21, verso 4 diz: ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá.
Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a nossa ressurreição. Não haverá morte, não haverá luto, não haverá dor, não haverá pranto. Todo esse sofrimento acabou. E quem conseguiu isso? Jesus, ao ser crucificado e ter ressuscitado ao terceiro dia, conquistou para nós essa salvação. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele pregou exatamente este evangelho. Mateus 4,23 diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus pregava o evangelho do reino. Lá em Mateus 9,35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 24,14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Você imagina, século I, Jesus batendo nas portas, indo nas sinagogas, aquelas cidades de Samaria e da Galileia. Jesus, mesmo bem vestido, mas um homem, um judeu, filho de um carpinteiro, trazendo a mensagem do reino de Deus, que envolve tudo isso que a gente falou, das profecias de Daniel ao cumprimento lá no livro do Apocalipse. E Jesus pregava esse evangelho dizendo: o reino de Deus chegou. Por quê? Porque eu cheguei. Jesus, o Messias, o rei, estava ali anunciando. Você imagina Jesus batendo na porta das pessoas e pregando esse evangelho? É a mesma coisa, guardando as devidas proporções, de você, crente em Jesus, sair da sua casa e pregar o evangelho para alguém. Você é um representante de Jesus Cristo. Você é um discípulo de Jesus. Você continua o ministério de Jesus aqui na terra. Porque a Bíblia diz, lemos isso em 1 Coríntios capítulo 12, que a igreja é o corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Então é como se Jesus falasse por você quando você está pregando o evangelho do reino para um pecador perdido. Lembre-se disso. O seu trabalho não é vão, não é inútil. Mesmo que a pessoa não se converta, mesmo que você ache que pode estar perdendo tempo, não está. Olha 1 Coríntios 15, 58. O seu trabalho não é vão. Pregue o evangelho de Jesus. É uma mensagem simples. As pessoas não percebem o tamanho do que é este evangelho. Um dia, Deus mesmo, um ser incomparável, que não dá para compreender tudo de Deus, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, ele vai descer plenamente aqui. O tabernáculo de Deus vai ser nesta terra. E o Senhor vai viver aqui por toda a eternidade com aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. E desde o Antigo Testamento até hoje, esta é a mensagem. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que crer no Messias, no Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem. Essa é a pregação, porque ele vai ter o reino, o poder, o controle sobre todas as coisas. A ressurreição ocorrerá na consumação do reino de Deus. E por fim, um terceiro aspecto do nosso texto aqui, de 1 Coríntios, capítulo 15, é que na ressurreição tudo estará sujeito a Deus. A gente já falou muito sobre isso. Mas olha o que diz o verso 27, 1 Coríntios 15, 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, já foi dito anteriormente. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Tudo vai ser pisado sobre os pés do Senhor Jesus Cristo. Ele vai ter o domínio sobre tudo. Hoje, os pecadores têm uma certa liberdade para o seu vício, para a sua prostituição, para a sua imoralidade, para a sua idolatria. Até igrejas evangélicas hoje são idólatras, certo? Institucionalmente idólatras. Hoje existe essa liberdade. Vai chegar o dia em que o Senhor vai sujeitar tudo debaixo dos seus pés. Todas as coisas lhe serão sujeitas. O que significa sujeitar aqui?
É uma palavra que traz o sentido de colocar algo sob controle. Tudo vai estar devidamente controlado pelo Senhor Jesus Cristo. Não que ele não tenha o controle hoje, mas hoje aprove a Deus dar liberdade ao pecador, para a glória de Deus, certamente. E é o tempo da salvação, é o tempo do arrependimento. Não é só hoje não, desde Adão para cá. Do pecado de Adão para cá. É o tempo do arrependimento. Isso também foi profetizado no Antigo Testamento. Salmo 110, verso 1. Salmo 110 é um salmo messiânico. Diz assim, Salmo de Davi, disse o Senhor ao meu Senhor, Deus Pai falando a Deus Filho, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ele vai pisar os inimigos. Figura de vitória nas batalhas. Verso 2, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Desde o Antigo Testamento, isso está profetizado, e Jesus virá dominar. Quando isso acontecer, se dará no momento da ressurreição. Quando ressuscitarmos, tudo estará sujeito, controlado, sob o domínio do Senhor Jesus Cristo. Os governantes não terão poder sobre as suas nações, sobre a sua política, sobre os seus governos. É Jesus, um líder político também, o rei nesta terra, governando todas as coisas. O Salmo 2 também fala desta profecia. E lá em Efésios, capítulo 1, verso 20, nós lemos que o Senhor Jesus Cristo é a pessoa mais importante do universo, porque ele vai sujeitar todas as coisas, controlar todas as coisas. Olha o que diz o verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo o Senhor à sua direita nos lugares celestiais. Deus fez isso com Jesus. Verso 21, acima de todo principado, e potestade e poder. Jesus está sobre todos os poderes. E domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então Jesus, ele estará acima de todos os poderes, de todos os nomes. Verso 22, Efésios 1, 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, a mesma figura de poder e de dominação. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O Pai deu Jesus à igreja. Sabe o que significa isso? É que o Senhor Jesus, ele é o dono da igreja. Ele está conosco todos os dias para nos ajudar no nosso ministério. Ele é uma pessoa extremamente poderosa, está acima de todos os poderes espirituais e terrenos. Então, está se debatendo a eleição do presidente dos Estados Unidos. Sim, e daí? O que é que isso vai afetar a minha vida? Ah, mas claro, economicamente, tal, não sei o quê. Certamente vai afetar, mas não no sentido do plano de Deus. Porque Jesus virá para dominar todas as coisas. E ele foi dado à igreja. Verso 23, a qual é o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. O que é que isso significa? Hoje, Jesus age na sociedade de pecado através de nós, através de você. Um dia você vai ressuscitar. Um dia você vai participar desse reino de Deus, profetizado desde o Antigo Testamento. O que isso tem a ver comigo? Tem a ver que hoje você deve servir ao seu rei, ao seu Senhor, ao seu Salvador. Você deve fazer tudo para a glória deste Jesus, que é o Todo-Poderoso. Você é um membro de Jesus Cristo. A igreja é um organismo vivo, é o organismo do Senhor Jesus Cristo. E ele quis usar você. Poderia ter usado os anjos, mas ele quis usar você, pecador, salvo pelo sangue de Jesus. Só que você não tem tempo. Só que você está ocupado. Só que você tem os seus sonhos, suas prioridades, que não são as prioridades de Jesus. Tudo isso é para a gente entender onde nós estamos situados. Onde nós estamos situados na história da humanidade, na nossa vida e no planeta Terra. Fazemos parte desse projeto de Deus. Jesus
lá no século I, nas aldeias dos samaritanos, dos galileus, ninguém dava muita atenção, a não ser quando ele fazia muitos milagres, né? Mas quando ele pregava o evangelho do reino, nem todos queriam realmente crer em Jesus. Filho do carpinteiro. Hoje, não mudou. Somos pessoas simples, vivendo nesta terra, pregando um evangelho e lendo esses textos que alguns dizem, isso não vai acontecer não. Isso é história, isso é ficção, isso é religião, isso não vai se concretizar. Bem, a Escritura, ela sempre veio cumprindo, as profecias da Escritura vieram se cumprindo até os dias de hoje. O Messias chegou quando ninguém esperava. Jesus veio. Quando ninguém espera, como ladrão na noite, Jesus vai chegar também. E a nossa missão, irmãos, é ser o corpo de Cristo. Jesus vai pisar sobre todos os incrédulos, todos os idólatras, todos aqueles que não querem saber de Deus. E nós somos a igreja que estamos avisando. Arrependa-se. Arrependa-se. Peça perdão dos seus pecados e creia em Jesus, porque em breve ele vai dominar todas as coisas. Com o cetro no seu trono, Jerusalém vai descer do céu e vai ser plantada aqui na terra e vai viver por toda a eternidade com todas essas bênçãos maravilhosas de Deus, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. Lembre de 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelas profecias, pelo evangelho do reino, pelo Senhor Jesus Cristo, que em breve virá e governará e acabará com o domínio das trevas, com as idolatrias, imoralidades e pecados que oprimem esse mundo. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia o Senhor descerá aqui nesta terra, pisará no pescoço dos inimigos, um deles a morte, e nos fará reinar contigo, ó Pai, por toda a eternidade, mesmo nós não merecendo tanto privilégio. Certamente não é porque somos bons, nem porque somos membros de uma igreja, mas porque um dia o Senhor teve misericórdia de nós, abriu os nossos olhos para crer no evangelho do reino, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Capacita-nos, ó Deus, à luz desta tão grande ressurreição, para vivermos firmes, inabaláveis, abundantes na tua obra, representando o teu nome na terra, levando o evangelho aos perdidos, para que o Senhor seja glorificado e muitos venham a ser salvos. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa semana. Nós temos um tempo de oração silenciosa agora. Você pode conversar um pouco mais com o Senhor. Deus abençoe e até breve.